Bom dia, senhores, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Major Goulart e com a Capitã Carolina. E hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre perturbação do sossego. Então, durante essa semana, os senhores mandaram para a gente vários questionamentos em relação a como que funciona essa contravenção penal. E hoje nós estamos aqui para esclarecer para os senhores um pouco melhor como que funciona. Então vamos começar aqui. Major, o senhor consegue explicar para a gente como que surgiu essa questão da lei de contravenções penais? Aonde que surgiu? O que é a perturbação do sossego? A perturbação do sossego ela é uma infração penal, prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. É uma lei já bem antiga, que vem sendo atualizada aí ao longo do tempo. E ela estabelece que a pessoa que perturba o trabalho ou o sossego do outro, ela pode ser responsabilizada criminalmente. Existe uma série de medidas, entre elas aí a elaboração de um termo circunstanciado, a questão de multa, a possibilidade de apreensão do som, no caso da pessoa que dificulta do outro o trabalho, o descanso, seja com abuso de instrumentos sonoros, barulhos produzidos por animais que a pessoa não procure reduzir, alguma atividade ruidosa em desacordo com a legislação. Certo. Muito legal. Obrigado, Major, por ter trazido para a gente todos esses aspectos da lei. E uma pergunta, tem alguma diferença, Major, entre, por exemplo, uma área residencial e uma área comercial nessa questão da perturbação do sossego? Independente do local ou do horário, as pessoas têm o direito do descanso, têm o direito a fazer as suas atividades, assistir uma TV, ler um livro, trabalhar, descansar. Quando ela se sente prejudicada, ela pode entrar em contato com os órgãos públicos, especialmente a Polícia Militar, pedindo uma providência no sentido de cessar aquela violação do direito. Bacana. O que acontece em relação a uma área urbana, a uma área residencial ou comercial, é que os estabelecimentos comerciais eles estão sujeitos a outras formas de fiscalização também. A Prefeitura, quando ela concede o alvará, ela avalia o aspecto da emissão de ruídos, do horário de funcionamento, do tipo de atividade a ser desenvolvida. Então, quando a perturbação é produzida por um estabelecimento comercial, ele pode ser fiscalizado, tanto pela Polícia Militar na questão da perturbação do sossego como contravenção penal, como também pelos órgãos da Prefeitura no aspecto da violação às questões de meio ambiente, de urbanismo, que são previstas para a autorização do alvará. Que bacana. E assim eu já puxo uma outra pergunta. O policial, ele tem algum instrumento que ele vá medir esse ruído e tudo, ou isso cabe a outro órgão? Essa questão da medição de ruídos, muitas vezes ela é abordada pela população, tanto que sofre com um problema ou que eventualmente é flagrada na condição de infratora. Certo. O que a lei prevê, através desse artigo 42, é o direito ao descanso, ao sossego, a possibilidade do repouso. E ela não estabelece um nível mínimo ou máximo de pressão sonora ou de intensidade do som. Então, a Polícia Militar não utiliza equipamentos, porque isso não é previsto na legislação. A partir do momento que determinada pessoa ela é prejudicada por um ruído produzido de forma intencional que poderia ser evitado, e essa pessoa entra em contato com a corporação pedindo uma providência, uma equipe vai até o local e verifica se aquela denúncia procede ou não. Se ela percebe que aquela denúncia procede, seja por um som excessivo, seja por gritaria, algazarra, bagunça, um problema que de fato está ameaçando, prejudicando a coletividade, ela vai tomar providências independente da medição. Até porque, se me permite, a medição é um aspecto muito subjetivo. Sim. É um aspecto técnico e cabe uma série de recursos, se isso fosse em algum momento exigido. Como que vai separar o ruído produzido pelo A, pelo B, pelo C, por uma moto que passa, por alguém que está conversando na rua. Sim, claro. Então tem uma série de fatores que interferem na medição e não colaborariam caso fosse previsto. Temos um exemplo, inclusive, de normas antigas que previam a medição de ruídos aí no caso da lei de trânsito. Sim. E o próprio Conselho Nacional do Trânsito percebeu que essa exigência da medição inviabilizava a fiscalização. E depois corrigiu. Então hoje, mesmo a perturbação produzida por veículo, ela é responsabilizada pela disposição do Código de Trânsito Brasileiro, sem a necessidade de medição de ruídos por meio de decibelímetro. A Prefeitura Municipal, nas ações que fiscaliza a questão da poluição sonora,
então a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela tem algumas tabelas conforme a região, conforme o horário, então para fins de fiscalização da prefeitura ainda é utilizado o decibelímetro. Mas no aspecto criminal, na questão da contravenção penal, não tem nenhum tipo de exigência de equipamento. Olha aí, bacana. Pô, informação aí muito legal, ainda principalmente o pessoal que está em casa. É importante a gente saber também desses pontos, né? E, Major, por último, hoje, quando a gente chega para atender algumas ocorrências, ainda exige muitos questionamentos em relação ao horário. Senhor, existe alguma diferença, por exemplo, se eu estiver fazendo barulho antes das 10 horas? Hoje ainda existe essa máxima ainda de, mas são as 10 horas, não, é a partir da meia-noite. Hoje tem algum estabelecimento de horário para isso, para a perturbação, senhor? De fato, essa dúvida é bem frequente e muitas pessoas ainda acreditam que a perturbação até as 22 é liberada, é autorizada ou ela é desconsiderada. Na verdade, independente do horário, pode ser durante o dia, à noite, independente do dia da semana, as pessoas têm direito ao repouso, têm direito ao sossego. Muitas pessoas trabalham durante o dia, outros trabalham à noite, outras pessoas estudam, outras pessoas têm questões de saúde. Por diferentes razões, as pessoas precisam descansar e ter sossego em qualquer hora do dia. Existe essa crença de que a partir das 22, a lei não prevê horário. Então, independente do horário do dia ou da noite, alguém que se sinta prejudicado por uma ação de um vizinho, de alguém que está na região ali, que está abusando de instrumentos, que está produzindo ruídos desnecessários e prejudiciais, ela pode entrar em contato e o horário não será uma garantia para o infrator. Bacana, bacana. Eu acho que puxando esse gancho, a gente já pode conversar aqui com a Capitã Carolina. Capitã, como que funciona hoje, por exemplo, assim, eu estou em casa e o meu vizinho começa a realmente produzir ali um som ruidoso, algo que vai me atrapalhar e que está atrapalhando o meu sossego. Como que funciona hoje em dia? Quais são os meios onde eu posso realizar essa denúncia? O cidadão que se sente perturbado, independente do motivo pelo qual isso acontece, reforçando que essa perturbação pela lei de contravenções penais, ela pode se dar o mais comum, né? Por meio de sons, de caixas acústicas. Agora é muito comum, né? Qualquer pessoa tem ali uma caixinha com potencial de som bem elevado. Ela pode se dar por gritaria, por algazarro, pessoas falando alto, pessoas gritando. Às vezes aqui o policial chega lá e o cidadão fala, não, mas eu nem estou com o som ligado. Não, mas as pessoas na sua casa estão gritando, estão falando muito alto, estão fazendo muito barulho. Também pode caracterizar. Também tem a questão do cachorro, é sempre bom reforçar. O cachorro, a pessoa tem ali um animalzinho, às vezes até um pet pequenininho, mas fica latindo e aquilo incomoda o vizinho, claro, a pessoa que mora ao lado. Enfim, caracteriza principalmente uma dessas questões. Tem também a situação das profissões ruidosas. Existe uma série de exigências para o exercício de profissões ruidosas que devem ser observadas. Então, o sujeito está se sentindo incomodado, ele deve acionar o 190 ou, preferencialmente, utilizar o app 190. Que bacana. Então, ele vai registrar ali o que está acontecendo, de que maneira que está acontecendo, por qual motivo ele está se sentindo perturbado. Isso é uma coisa bastante importante, porque a perturbação do sossego, em certa medida, em certas circunstâncias, ela é um pouco subjetiva. Também vamos pegar um exemplo. O sujeito mora aqui num apartamento há muitos anos, ele nunca se incomodou com o vizinho tocando bateria. Até que nasceu um nenenzinho. E a bateria do vizinho começou a impedir que a criança durma, sim, começou a atrapalhar o sono da esposa que recém teve o neném. Então, antes realmente não incomodava, mas agora está me causando uma perturbação do sossego. Outro caso também que é bastante comum a gente observar, inclusive tem uma ocorrência interessante que nós atendemos uma vez, que ligaram lá no 190, anônimo, e falando que tinha o som alto do bar, e não sei o que e tal. Os policiais chegaram no local, foram atrás do possível reclamante, não encontraram, começaram a bater nas casas. E daí bateram na casa de uma mulher e falaram assim, ligaram no 190 reclamando do som, do barulho. Foi a senhora? Ela, não fui eu. Inclusive, o barulho do bar não me incomoda. Eu gosto quando vem a música ao vivo, esse pessoal tocando, eu gosto do tipo de música. Diferente. Agora, se fosse talvez outro tipo de música, isso me traria um incômodo, me traria um transtorno. Então, é importante que a pessoa
indique por qual motivo ela está se sentindo perturbada. Sim. Qual é o prejuízo que isso está lhe trazendo? Não precisa ser um grande prejuízo, mas é um incômodo. Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo estudar, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Ah, quero dormir durante o dia? Sim, eu trabalho durante a noite. Então, é bem importante frisar essa questão. Não tem horário para perturbação do sossego. Então, o cidadão liga 190, aciona o app 190 e relata todas essas questões. Nós temos um pouco mais de dificuldade de fazer o encaminhamento quando a pessoa que se sente incomodada, ela não quer se manifestar ou ela quer permanecer anônimo. Tanto que em termos de prioridade de atendimento de ocorrência, essas reclamações anônimas elas acabam ficando como o último na fila. Claro. Né? Por quê? Porque o policial não quer atender? Não, porque realmente às vezes é difícil você caracterizar por todos esses aspectos que eu falei. É muito comum que a gente chegue perto do local e o cidadão que está com o som alto, o que ele faz? Ele abaixa o som. Então, eu realmente vou precisar que tenha uma pessoa que gravou aquilo ou que testemunhe. Não, realmente ele estava com o som alto, ouvindo esse tipo de música durante tanto tempo. Então, todas essas informações, elas fortalecem e facilitam até mesmo o trabalho do Ministério Público, posteriormente, na responsabilização do perturbador. Olha que legal. E isso que a capitã falou é muito importante, principalmente pelo aplicativo. Muitas pessoas não sabem que a Polícia Militar tem um aplicativo do 190 e ela pode acionar ali no aplicativo essas questões de perturbação do sossego. E muitas vezes elas podem, inclusive, anexar vídeos nesse aplicativo, que isso facilita para a gente o nosso trabalho, principalmente na hora até de uma audiência preliminar, ali onde a pessoa consegue mostrar e consegue provar realmente aquela perturbação. É muito bacana. E agora, capitã, vamos olhar do outro lado. Vamos supor que eu seja a pessoa que esteja realizando este barulho, este incômodo ao meu vizinho. Aí eu recebo os policiais militares ali, os policiais fazem a correta orientação e eu não acato. A que tipos de problemas com a justiça eu posso estar sendo cometido em relação a isso? Bem interessante essa tua pergunta, porque a questão do incômodo, da perturbação sonora, perturbação do sossego, ela tem várias nuances, tá? O sujeito ele pode ser responsabilizado inicialmente pela lei de contravenções penais, porque a perturbação do sossego, ela é considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo. Ele vai preso? Não, ele não vai preso em definitivo. Ele terá ali a liberdade dele cerceada momentaneamente até a lavratura do termo circunstanciado. Pode ser que esse termo circunstanciado seja feito no local ou seja feito em um quartel da Polícia Militar. Ele pode ser que o objeto que produz o som seja apreendido, independente do valor desse objeto. Pode ser um celular com uma caixinha de som, como pode ser um equipamento caríssimo. Esses dias mesmo foi feita uma apreensão num equipamento de 100 mil reais e vai ficar guardado. Pode ter, inclusive, o prejuízo desse equipamento. Já vi algumas decisões em que o promotor ou o juiz condicionam a transação penal ao perdimento e a doação desse bem para uma outra entidade. Interessante. Depois, caso ele venha a ser responsabilizado, ele vai ficar preso? De novo, não vai ficar preso, mas pode ser que ele tenha que pagar uma multa, prestar serviço à comunidade, que ele tenha o perdimento daquele bem, daquele objeto determinado, enfim. Então tem todo um trâmite processual penal nesse sentido e é um trâmite célere. As ações de perturbação do sossego, geralmente elas levam aí 2, 3 meses, no máximo 1 ano e meio, né, Major, assim, para serem concluídas. Não são ações longas. Sim, sim. Mas o que é interessante pontuar, e que agora o pessoal também tem inovado bastante, e até para os perturbadores saberem, que eu não posso ser responsabilizado só na esfera criminal. Essa minha responsabilização também pode se dar na esfera administrativa do município. Então nós temos municípios que têm outras leis que tratam também do direito ao silêncio, do direito ao descanso, do direito à tranquilidade. Curitiba, por exemplo, em Curitiba tem a lei do silêncio, que estabelece multas, estabelece condições em que as pessoas podem promover um show, abrir um bar, ter um estabelecimento que possa produzir um ruído, aquilo deve ser observado, sob pena, além de uma prestação pecuniária, de ter o seu alvará cassado. Em alguns casos, aquele imóvel, inclusive, pode ficar impedido de servir para um bar ou para uma outra casa noturna. Então, existem restrições administrativas que o município pode aplicar nos perturbadores do sossego. E também começamos a observar mais recentemente ações cíveis de reparação de danos. Olha só. Então, o sujeito, na verdade, ele pode ser responsabilizado criminalmente, administrativamente e civilmente. E civilmente, o teto dessa responsabilização civil, principalmente de prestação pecuniária, não tem limite.
Então já vimos casos, por exemplo, de condomínios que ingressam contra um bar, contra um vizinho ruidoso e que essa pessoa acaba sendo condenada a pagar uma indenização por perturbar o sossego, por atrapalhar a tranquilidade das pessoas. Daí, claro, são ações mais complexas, em que você demonstra qual é o teu prejuízo, qual é o teu dano, mas nós temos indenizações aí de 40, 50 mil reais. Então, realmente, a questão da perturbação do sossego, do respeito, é o que mais importa. Eu costumo dizer que a perturbação do sossego, ela é a contravenção da falta de respeito, da falta de bom senso. Não é? Então, de você querer impor a tua diversão, os teus gostos, a uma vizinhança, uma coletividade que de repente não compartilha daquele seu gosto musical, enfim. Então é bem interessante que o sujeito observe isso, tá? Olha aí. De não invadir a privacidade, o direito do outro, que não vai ter nenhum problema, vai estar tudo tranquilo. Olha, isso é uma informação que a capitã trouxe aqui, importantíssima. Às vezes as pessoas acreditam, não, mas é só um som, é uma caixinha de som, é alguma coisa. Isso pode dar uma dor de cabeça, olha, gigantesca para a pessoa ali, ou para o bar, ou para uma pessoa mesmo, normal ali. Isso pode dar um problema complicado. E aí eu já pergunto aí para a senhora, existe alguma diferença, por exemplo, vamos supor que eu vá para um outro estado. Essa lei, a lei de contravenções penais ali, na parte da perturbação do sossego, ela engloba outros estados também? Sim, a Lei de Contravenções Penais é um decreto muito antigo, da década de 40. Olha aí. E ele é nacional, ele cabe em todos os estados do Brasil. A questão é o procedimento policial, que varia de estado para estado. Santa Catarina, por exemplo, esse é um procedimento muito semelhante com o nosso, não é? O sujeito vai lá, lavra um termo circunstanciado muitas vezes no local e segue a ação penal. O que é interessante aqui do Paraná também é que o sujeito que se envolve nesse tipo de ocorrência, ele não vai ficar esperando um comunicado do Poder Judiciário. Ele já sai naquele dia, ele já tem a data da audiência em que ele tem que comparecer para conversar com o promotor de justiça e tentar verificar como que ele vai justificar, ou se não justificar, qual vai ser a responsabilização que ele vai receber. Olha aí, muito bacana. E olha, eu queria agradecer aqui, olha, o Major Goulart, a Capitã Carolina, por estar trazendo pra gente essa informação. E você aí de casa, continue mandando pra gente perguntas que a gente, na medida do possível, vai tentar responder e tentar sanar todas as dúvidas de vocês. A gente agradece muito aqui a participação e a gente vai estar trazendo agora temas ali que são mais complexos para a gente estar explicando para vocês aí de casa aí como que funciona um pouquinho do lado policial e do lado civil também. Então a gente agradece, Polícia Militar, nós fazemos a diferença.